Imagina só a cena. Um negócio que tem o melhor produto da cidade, filas na porta e, de repente, some do mapa. Hoje a gente vai desvendar a história de como uma coisa dessas pode acontecer. É uma lição, e das boas, sobre o perigo de se apaixonar demais pelo próprio produto e acabar esquecendo para quem ele é feito de verdade. Parece uma coisa sem pé nem cabeça, né? Um produto incrível, clientes que não trocam por nada, é a receita do sucesso, certo? Mas, como a gente vai ver, só esses ingredientes não garantem a sobrevivência do negócio. A resposta para essa pergunta é o que a gente vai investigar junto agora. Bom, vamos lá. Para entender tudo, a gente precisa voltar no tempo. Nossa história se passa em Atibaia, no interior de São Paulo, ali pelos anos 80, 90. Era uma época em que as coisas pareciam mais simples, sabe? E a reputação era construída na base da confiança, do bom e velho boca a boca. E bem no coração da cidade, no melhor ponto comercial que se possa imaginar, tinha uma padaria que era assim uma verdadeira instituição. Todo mundo conhecia, todo mundo ia lá. Era mais que uma padaria, era um ponto de encontro, um pilar da comunidade e com um pão de uma qualidade, olha, indiscutível. E aqui, gente, está o centro de tudo. O dono tinha uma certeza, uma convicção absoluta na qualidade do que ele vendia. Para ele, o pão era tão bom, mas tão bom, que não precisava de nenhuma ajuda. Era uma filosofia simples e que, por um bom tempo, deu muito certo. E o mais interessante é ver como essa filosofia se traduzia nas ações do dia a dia. Ou melhor, na falta de ações. Qualquer tipo de divulgação era visto como frescura. Lista telefônica, que na época era essencial, era besteira. Cartão de visita? Pra quê? A palavra marketing era quase um xingamento ali dentro. Só que o tempo, como sempre, não para. A cidade foi crescendo, novas padarias começaram a abrir, com aquelas fachadas modernas, um café descolado, e aquela instituição que parecia que ia durar para sempre, começou a parecer antiga. E aí, devagarinho, o que parecia impossível aconteceu. Ela fechou as portas. Então, vamos analisar essa história mais a fundo para entender o que de fato deu errado. Não foi a qualidade, não foi o ponto. A falha foi mais profunda. Foi uma falha de visão. O que aconteceu com a padaria de Atibaia tem nome no mundo dos negócios, viu? Chama-se miopia em marketing. É um conceito clássico, mas que explica perfeitamente como empresas de sucesso podem, de uma hora para outra, se tornarem irrelevantes. Esse conceito foi criado por um cara chamado Theodore Levitt, lá em 1960. E a ideia é a seguinte. É essa visão curta, sabe? Quando uma empresa está tão focada no que ela faz, no produto dela, que ela se esquece de olhar para fora e entender o que o cliente realmente precisa, e principalmente como as necessidades dele estão mudando. E essa frase do Levitt é genial, porque resume tudo. O problema raramente é o mercado que encolheu. Quase sempre, o problema é a gestão da empresa que parou de enxergar o que está acontecendo ao redor. Então, o ponto crucial é este aqui. O dono da padaria achava que o negócio dele era fazer pão. O foco dele era para dentro, a melhor farinha, o melhor forno, a receita secreta. Se ele tivesse entendido que o negócio dele era, na verdade, servir a vizinhança, o foco seria totalmente diferente, seria para fora. Como as pessoas queriam comprar? O que elas valorizavam além do pão? Como encontrá-lo? Essa visão focada só no produto levou a um segundo erro fatal, um que muitas empresas tradicionais cometem. É esquecer que a lealdade do cliente, bom, ela raramente passa de pai para filho. Os clientes fiéis, aqueles de longa data, continuaram comprando lá até o fim. O problema é que a lealdade deles não foi transferida para os filhos e netos. A nova geração não tinha a menor conexão com a padaria. Para eles, era como se o lugar nem existisse. E se parece que isso é só uma história antiga, os dados de hoje mostram exatamente por que a padaria estava condenada. A jornada de compra mudou da água para o vinho. Pensem como a gente age hoje. Antes de ir em qualquer lugar novo, o que a gente faz? Pega o celular. 8 em cada 10 pessoas pesquisam online antes de ir a uma loja física. A padaria era invisível para 81% dos seus novos clientes em potencial. E não para só na pesquisa, não. A gente confia na opinião de estranhos. Mais de 90% das pessoas leem avaliações online e levam isso em consideração. Uma empresa sem avaliação, sem fotos, sem nenhuma presença digital, não é só invisível, ela parece pouco confiável para uma nova geração de consumidores. E isso se reflete diretamente no caixa. Este gráfico mostra o impacto de um jeito muito claro. Estudos mostram que pequenas empresas que abraçam o digital podem crescer até 4 vezes mais do que aquelas que ficam paradas no tempo. Não é uma vantagem pequena, é uma diferença brutal entre prosperar e simplesmente desaparecer. O Google deu um nome para essa nova realidade, ZMOT, ou Momento Zero da Verdade. Pensa bem,
Antigamente, o estímulo era a fome e o primeiro momento da verdade era ver o pão na vitrine. Hoje, existe um passo crucial no meio do caminho, o momento zero. É aquela hora que a gente pega o celular e busca a padaria perto de mim. A padaria da nossa história, por não existir online, perdia 100% dos clientes nesse exato momento. Então quer dizer que a tradição está condenada? De forma alguma. A questão não é abandonar o passado, mas sim construir uma ponte para que esse passado consiga chegar ao futuro. A solução, portanto, não é jogar a tradição fora, é conectar essa tradição ao presente. E para isso, tem um conceito moderno que se encaixa como uma luva: ser phygital. Ser digital. Que palavra é essa, né? Mas é bem simples, na verdade. Significa usar as ferramentas digitais para melhorar e dar acesso à experiência física. É garantir que a qualidade, a história, o calor do negócio físico sejam encontrados e valorizados também no ambiente online. E essa frase ilustra o conceito de forma perfeita. Imagina só o poder de uma mensagem simples como essa: o pão que seu avô amava, agora com entrega por WhatsApp. Isso conecta a nostalgia e a confiança da tradição com a conveniência e a linguagem da nova geração. Não abandona a história, pelo contrário, conta ela de um jeito novo. E no fim, a história da padaria de Atibaia nos deixa com essa reflexão. Tradição sem inovação vira peça de museu. É admirada, mas raramente visitada. A verdadeira longevidade de um negócio está em transformar essa tradição em uma ponte. Uma ponte forte o suficiente para que novas gerações queiram atravessar. A pergunta que fica é: estamos construindo monumentos ao passado ou pontes para o futuro?